Allah subhanahu wa ta'ala create the human and prefer it to a lot of creations. Allah subhanahu wa ta'ala criou os humanos e preferiu os humanos em relação a muitas outras criações. And Allah subhanahu wa ta'ala give to the human the capacity to receive the light of Allah that any other creation can get. E Allah deu aos humanos a capacidade de receber a luz de Allah que nenhuma outra criatura tem. And the human can be elevated to the proximity of Allah that lot of creation cannot get. E os humanos podem se elevar até a proximidade de Allah de uma forma que muitas criaturas não podem, não conseguem. In the night of ascension, Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam was with Sayyidina Jibril, and they were elevating together until one station that Sayyidina Jibril couldn't get more, and Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam continue alone because Sayyidina Jibril is limited comparing to Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Na noite da ascensão ou da viagem noturna, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele foi elevando aos céus até um ponto em que o anjo Gabriel não pôde mais passar. Ele não teve permissão para passar. E o profeta Muhammad ultrapassou e continuou a viagem. That means that human has this big capacity, one big capacity that we cannot understand, and all this capacity is in our heart. E o ser humano tem uma enorme capacidade, uma capacidade que nós não conseguimos entender, e toda essa capacidade está no nosso coração. So all the creation are jealous in a good way, in good side or in bad side to human. E então, por isso, toda a criação tem ciúmes de uma maneira positiva e às vezes de uma maneira negativa dos humanos. Angels, they are surprised to see that this human that can do a bad things, that can say no to Allah, in the same time can be this big light creation to be near and next to Allah. E os anjos se surpreendem como essa criatura que desobedece a Allah às vezes, que diz não para Allah, pode ter essa capacidade de ser elevada a esse ponto. You cannot imagine what is man when he stay and When he stay, excuse me. cut, but now it's okay. When man and human stay and make a dhikr of Allah and make connection with Allah subhanahu wa ta'ala, spiritual connection with the dhikr Allah, what is this? It is one big thing. Quando o ser humano se senta e faz e estabelece uma comunicação espiritual com Allah, o que é isso? Isso é uma coisa muito grande. When human sit and make dhikr of Allah, heart dhikr without speaking, only making dhikr with his heart, angels see this man with lights going outside from him and light going inside to him, and they are asking Allah what he is doing, this man. He is not doing anything, he is not speaking, he is not acting with his hands, but we are looking lights going in him and light going from him. What is this? So said Allah subhanahu wa ta'ala say to the angels, write what you are seeing and let this, it is secret between me and my creation and the human. Quando uma pessoa se senta, faz zikr não com a língua, mas com seu coração, apenas sentado, os anjos veem luzes saindo dessa pessoa e luzes chegando nessa pessoa.
E os anjos ficam perplexos e perguntam a Allah o que essa pessoa não está fazendo nenhum movimento, ela não está nem falando, e como todas essas luzes saem e vêm dela. E Allah simplesmente responde que apenas registrem o que está acontecendo, mas o que essas luzes, esses fatos, mas o que está acontecendo entre eu e essa pessoa é um segredo. Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam says in one hadith, when there is one group of people sitting together and making the dhikr of Allah, the angels are coming around them by circles and circles until the sky around these people who are making dhikr of Allah. Existe um hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que diz que quando as pessoas estão sentadas fazendo o zikr, os anjos se reúnem ao redor dessa pessoa em círculos que chegam até os céus. So these angels, they are coming to profit from this lights that is coming from this human. Então os anjos vêm para se beneficiar das luzes que saem desses humanos. In the same time also, jinns, they are looking us and we are not looking them. We cannot see them. They are seeing us. It is written in Quran that jinn see us, we don't see them. Da mesma forma, os gênios ou jins nos veem, mas nós não podemos vê-los. No Alcorão está escrito que eles podem nos ver, mas nós não podemos vê-los. And they can see this light in human. E eles podem ver essas luzes no ser humano. They are afraid from human. E eles têm medo dos humanos. There is in jinn also there is believers and not believers. Entre os gênios também existem os crentes e os que não são crentes. The believers, they come near next to the human to profit from lights, and the bad jinns, they are going away, they are afraid from human. Os bons, os gênios que são crentes, eles se aproximam para se beneficiar dessa luz. E os gênios que não são crentes, eles se afastam com medo dessa luz. So for us, for the Muslim, for the believer, he don't think about jinn. Jinn, it is another word. It is two word parallels. You know what is parallels? Yeah. You cannot touch each other. Então, por aquele que é crente, ele não quer saber, ele não se preocupa com os gênios. Porque são dois mundos paralelos. O que significa paralelo? São mundos que não se tocam, que não se comunicam. Even Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, when he received the revelation in Quran about jinn, Allah subhanahu wa ta'ala said to him in Quran, "O Muhammad, Allah make you revelation about jinn, some group of jinn that were discussing about Quran." And Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam, he didn't see, I have seen them, but Allah told me what is happening with them. E até no Alcorão, quando Allah fala da revelação que ele fez, ó Muhammad, eu te revelei alguma coisa sobre os jins. Ou seja, nem o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam viu esses jins, ele foi informado a respeito deles. So we don't have to preoccupy ourselves with jinn, but we have the mission to concentrate on Allah and the light of Allah. And jinn, it is not our problem. Então, nós não temos que nos preocupar com jins, nós temos que nos focar com Allah, with Allah, focus on Allah and, share. And the light of Allah. Em Allah, nós temos que nos preocupar com Allah e com a luz de Allah. Os gênios não são problema nosso. So when we start to think about one word that we don't see, we can have a lot of imagination and lot of not real things,
and it can be one disease in our heart, in our head. Quando nós começamos a nos preocupar com o mundo que nós não podemos ver, isso pode nos afetar e trazer uma série criar imaginações e trazer, inclusive, algumas doenças mentais. So we must be sure that nothing bad can happen to us from them. The only thing that we have to do is to make dhikr of Allah. Então, nós temos que ter certeza que nada de ruim deles pode chegar até nós. A única coisa que nós temos que fazer é nos preocupar em fazer zikr de Allah. This push us to think about what is the reality of this dhikr Allah. What make human being is dhikr Allah. Isso nos faz pensar sobre a realidade do zikr de Allah. O que faz, what makes the human big. Ok. O que faz o ser humano grande é o zikr de Allah. You cannot imagine what is to stay and to say Allah, Allah, and to think about Allah and make our heart make the dhikr of Allah. You cannot imagine what is. Vocês não conseguem imaginar o que é se sentar e falar Allah, Allah, Allah e fazer o nosso coração fazer o zikr de Allah. And when you are, Allah subhanahu wa ta'ala always is giving us the advice, and Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam also giving us his advice that with shaitan, invisible word, with shaitan, even with our ego, we have not to think about them and to fight against them, but to give them our back and to concentrate on Allah. When we receive the light of Allah subhanahu wa ta'ala, the ego and the shaitan are going away. Então, Allah diz que nós não devemos nos preocupar de lutar contra Shaitan nem com o nosso ego. Nós focamos no zikr de Allah e damos as nossas costas para Shaitan. À medida que a gente se aprofunda no zikr de Allah, o nosso ego e Shaitan desaparecem. What make us strong, what make the believer strong is the dhikr of Allah. O que faz o crente forte é o zikr de Allah. In Quran, Allah subhanahu wa ta'ala is calling the people who are forgetting Allah, that He is calling them the dead. They are dead. Who is not making dhikr is dead. No Alcorão, Allah se refere às pessoas que não fazem zikr como mortos. Eles já estão mortos. Nabi sallallahu alayhi wa sallam in one hadith say, if we compare who is making dhikr, who is not making dhikr, it is like comparing the alive people and the dead people. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: se nós compararmos aqueles que fazem zikr e os que não fazem zikr, é como comparar os vivos com os mortos. So don't think about this, brother Miguel. Concentrate of dhikr of Allah. There is only Allah. Allah is the Lord of human, of jinn, of every creation. So be next to Allah, think about Allah, and let the other things, don't think about it. Então, irmão Miguel, não pense nisso. Pense em Allah, que Ele é o Senhor dos gênios, dos humanos e de todas as criaturas. Foque em Allah, fique com Allah e esqueça as outras criaturas. And this question push us to think about one thing. E essa pergunta nos leva a pensar sobre algo. That everything that happens to us, all our lives, reflects that we have to do is to see Allah everywhere. Everything push us to Allah. Thing happening to us push us to Allah. Bad things push us to Allah. Good things push us to Allah. We don't have to concentrate on creation, but we should make this creation pushing us to Allah. Don't concentrate about creation. Isso nos faz refletir
que tudo que acontece na nossa vida vem de Allah. Tudo que acontece de bom ou de ruim tem que nos fazer voltar para Allah. Nós não devemos nos concentrar na criação, mas ver Allah em tudo que nos acontece, de bom e aquilo que a gente acha que não é bom. In the Quran, we are starting the Quran with one word, Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Nós começamos o Alcorão com uma expressão, Alhamdulillah Rabbil Alamin. We think that when we say Alhamdulillah, it means that we thank Allah. Nós pensamos que quando nós dizemos Alhamdulillah, nós estamos agradecendo a Allah. When something happened to us and we like it, we say Alhamdulillah, we are happy. Quando algo acontece conosco que nós gostamos, nós dizemos Alhamdulillah, nós estamos felizes. This Alhamdulillah, what we are saying when something good happens to us, it is not Alhamdulillah. It is only one expression of our ego, of the happiness of our ego. Esse Alhamdulillah que a gente diz quando algo de bom acontece, não é de fato um Alhamdulillah, é apenas uma expressão do nosso ego que ficou feliz porque algo bom aconteceu. The believer, everything happened to him, he say Alhamdulillah. O crente, tudo que acontece com ele, ele diz Alhamdulillah. Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam in one hadith say, the believer is strange. Something good happens to him, he say Alhamdulillah. If something bad happens to him, he say Alhamdulillah. All of the time happy with what happened, with what Allah gives him. Em um hadith, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz que o crente é estranho. Tudo que acontece com ele, ele diz Alhamdulillah. Coisa boa acontece, Alhamdulillah. Uma coisa ruim acontece, ele diz Alhamdulillah. Tudo é... So what means Alhamdulillah? Então, o que significa Alhamdulillah? Alhamdulillah, it means that if something happened to me, good or bad, I'm not looking to this thing that happening to me, but I am looking to Allah and the perfection of what Allah is doing to me. Alhamdulillah não é quando uma coisa acontece de bom para mim. Eu digo Alhamdulillah porque eu estou olhando para a perfeição, to the perfection, Sheikh. Of what Allah is doing to us. Do que Allah está fazendo conosco. Something happens to me good and I am happy with it and looking it. Forget Allah. Se algo bom acontece comigo e eu fico olhando para essa coisa boa, eu acabo me esquecendo de Allah. Even when I say with tongue, Alhamdulillah, I am happy with this creation. Mesmo quando eu digo com a minha língua, Alhamdulillah, eu estou feliz com essa criação. If something happens bad to me, I am preoccupied with this bad thing, I am forgetting Allah also. E se alguma coisa ruim acontece comigo e eu fico me preocupando com essa coisa ruim, eu estou me esquecendo de Allah também. So when thing happens to me, good or bad, immediately I am looking up to Allah and saying, Allah is big, Allah is perfect, He's doing only perfect things. So I am forgetting what's happening to me, but I am concentrating of Allah, on the perfection of Allah. Então, se algo bom ou ruim acontece comigo, eu imediatamente olho para Allah, para a perfeição de Allah and the perfection of Allah. E para a perfeição de Allah. We will give one example from this. We will speak about what happened to Sayyidina Bilal. Sheikh. We will give one example from this. It is what happened with Sayyidina Bilal, with Bilal. Ele vai dar um exemplo disso, que é o que aconteceu com Bilal. Bilal, if you know him, he is one companion of Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam. He is a black man coming from Africa to Arabia, and he believed in Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. He was in the group of the first believers from Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
Bilal era um companheiro do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, negro que veio da Abissínia para a Arábia e foi um dos primeiros, fez parte dos primeiros companheiros do profeta Muhammad, dos primeiros que acreditaram no profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So when his master learned that he was believer, he started to beat him and to make him a lot of supplies. Então, quando o mestre, né, o senhor dele, porque ele era escravo, descobriu que ele era um crente, começou a torturá-lo. He was torturing him in desert with fire, with beating, days and days. Ele o torturou no deserto, com fogo, com espancamento por dias. And all what he was saying is ahadun ahad. E tudo que o Bilal dizia era Ahadun Ahad. Ahad, it is name of Allah. Ahad é um dos nomes de Allah. So what happened? He forgot what happened to me. He was not telling them, please don't do this to me. He was not screaming. He was not suffering. This what happened to me. He pushed him to Allah and he was concentrating on Allah, only Allah. Ele não, durante essa tortura, ele não falou, por favor, não façam isso comigo. Ele se concentrou em Allah, esqueceu de tudo e se concentrou em Allah. He was not crying, screaming, please don't do this to me. Only Allah, Allah, ahadun ahad. Ele não gritou, não chorou, não, por favor, não façam isso comigo. Ele só Ahadun Ahad, Ahadun Ahad. He knows that what happening to him is coming from Allah. Ele sabia que aquilo que estava acontecendo com ele vinha de Allah. Nobody could torture him without the permission of Allah. Ninguém poderia torturá-lo sem a permissão de Allah. So he was looking the perfection of Allah. Então ele estava procurando pela perfeição de Allah. And he was looking that what happening to him, it is perfect. E ele estava pensando que buscando para que aquilo que estava acontecendo com ele era perfeito. So he was making dhikr of Allah and thanking Allah for the perfection what he is doing. Então ele estava fazendo o zikr de Allah e agradecendo a Allah pela perfeição daquilo que estava sendo feito aí. You cannot imagine what is this station of Sayyidina Bilal. Vocês não podem imaginar o estado, a estação, né, espiritual que ele alcançou. How he could reach this station in few days with Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Como ele pôde alcançar essa estação em alguns poucos dias com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. How is big this professor Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam to change people inside of him, to change the heart of people in few days. Como era grande esse professor, o profeta Muhammad, capaz de mudar o coração das pessoas, mudar as pessoas por dentro em apenas alguns dias. What happens to you, especially with it is bad? Look to Allah and say it is perfect because it is coming from Allah. O que quer que aconteça com você, mesmo que seja ruim, olhe para a perfeição disso, porque o que quer que aconteça vem de Allah. Perfect cannot do the imperfect. O perfeito não pode fazer aquilo que é imperfeito. We say all the time, Alhamdulillah Rabbil Alameen. Então, o tempo todo tem que dizer Alhamdulillah Rabbil Alamin. You see that it is bad, it is not because of the event, it is because of your eyes. Se você ver como uma coisa ruim, não é por causa do evento, é por causa dos seus olhos. I don't know if you want to continue with that subject, but there are some questions already. Irmão Miguel, você quer fazer alguma... Você que fez a pergunta. Eu quero... For Miguel, it is enough or it is clear for he's him? going to say now. Fala, No, Miguel. not enough. Not enough. Thank you, sir, for your answer.
Maria, Hum, eu não estou procurando comunicar com os djinns, né? uhum, uhum, Eu lembro da oração, né? Yakaná Budu, Yakaná Kyain, uhum, né? uhum, Mas aqui no Brasil, a Joana complementou a minha pergunta, uhum, uhum. né? Que nós, Eu iria para lá depois, já que eu é, consegui uma ordem, né? então eu só queria saber se segundo o Sheik, os djinns eles ficam se comunicando conosco, eventualmente, e se essa comunicação com as entidades aí da Umbanda e tal, a gente pode entender isso como sendo que eles estão falando com djinns, né? Mas nós não estamos, acho que nem eu, nem Não, Joana, eu sei, eu entendi. procurando comunicação. A gente quer Uhum. entender isso porque a gente convive com amigos, né? Que Sim, frequentam Umbanda e tal. Tenta traduzir isso aí para ele, por favor. Brother Miguel is explaining, and Sister Joanna made the complement of his question, and they are trying to explain that they are not looking for this kind of contact, but here in Brazil, this is a widespread religion or belief, and we have many, sometimes friends that have this kind of practice. So it's sometimes we need to understand what is happening. So that's the reason of the question. Sister Joanna made a complementation that here in Brazil, there are religions that make direct demands to the jinns. They make offerings in exchange of favors, and that sometimes even Christians participate. So that is the result, the question is the result of our environment, of where we live. Mhm, mhm. So that's Uh, the first people that are victim of this thing, it is women. Ele falou que as primeiras pessoas que são vítimas dessas coisas são mulheres. And lot of people start to think that jinn can be in human, inside of him, E and muitas, live in him. E muitas pessoas acreditam que o jin pode entrar no corpo de uma pessoa. And you must know this science. The Moroccan people are the masters of the world. E vocês devem saber que nessa ciência os marroquinos são os mestres do mundo. The people who speak about jinn, it is for money. As pessoas que falam sobre jin é por causa de dinheiro. Manipulate people. Eles manipulam as pessoas. When women come to me and start to say me that I am feeling this, I am hearing voice, I am thin, it is one big source of money for me. Sorry, the cut. Women come to me and start to tell me that I am hearing voices, I am seeing images. It's one big source of money for me. Cut is cutting share. Big money, what? Big what? Source of money. Ok. Ele falou que quando a mulher vem para ele e fala, eu estou vendo, ouvindo coisas, estou vendo coisas, ele pensa, isso é uma grande fonte de dinheiro para mim. She is not satisfied with her life. Ela não está satisfeita com a vida dela. Doing bad things like all of us, doing bad things in life. Como todos nós fazendo coisas erradas na vida. I can convince her that it is not her mistake. It is the mistake of the jinn inside of her. Eu posso convencê-la de que o problema não é dela, são dos gênios que estão dentro dela. And when he hears this, and is easy to convince, she starts to feel innocent, that all what I am doing bad things, all what it is happened to me, it is not my responsibility, it is a responsibility of jinn.
E quando eu falo isso, é muito fácil de convencer a pessoa, porque ela começa a se sentir tranquila e pensa, bom, todas essas coisas que eu estou fazendo, não é, ela se sente inocente, eu não estou em culpa disso, a responsabilidade são do gênio. So she feels free to do bad things and to say it is not my mistake, it is jinn in me. E ela se sente livre para continuar cometendo os erros dela e dizer, não é culpa minha, são os gênios que estão em mim. And I start to manipulate her to tell her that I can liberate her from this jinn. E eu começo a manipulá-la para dizer que eu posso liberá-la desse gênio. It's money starts. Então, é onde o dinheiro começa. When people have no spiritual connection with Allah, very easy to manipulate them. Quando a pessoa não tem uma conexão espiritual com Allah, é muito fácil manipulá-las. 60% of French people are going to visit a magician. 60% dos franceses visitam magos. Because the spiritual side is empty. Porque o lado espiritual está vazio. You can take this side easy if you have little signs of spiritual, of jinn, or these words, you can easily manipulate people. Se você tiver um pouquinho de conhecimento do lado espiritual, dos jins, você pode facilmente manipular as pessoas. Our force is not coming from jinn. A nossa força não vem do jin. Force is coming from Allah. Nossa força vem de Allah. Believe me, brother Miguel, people speaking with jinn, only the picture of Sheikh Abdul Aziz, they will stop. Acredita em mim, irmão Miguel, se você mostrar para essas pessoas que falam com jin, só a foto do Sheikh Abdul Aziz vai fazer eles pararem. When you make rabita with Sheikh Abdul Aziz, jinn is going thousands of miles away from you. Quando você faz rabita com Sheikh Abdul Aziz, os jins fogem de você. Jinn want sinus, they must come to human. If they want light, they must come to human. We are the masters, not the jinn. If they want science, you said? Science, yeah. Se os gênios quiserem ciência, eles têm que vir a um ser humano. Se eles quiserem luz, eles têm que vir a um ser humano. So these people who are speaking to jinn, they are only stealing people, money of people. Essas pessoas que falam sobre jinn, elas estão só pegando dinheiro. So please forget this subject of jinn. Forget it. But sorry, I want to make another question, just to close. Can I? Yes. Because you are speaking from the side of the person who makes money out of it. Okay, right? Now I want to understand from the side of the person who really believes that he or she has a jinn inside him, and that he really, from the other side, from the side of the person who has been exploited, who is being exploited. You understand my point? They must look for people of Allah. Tá bom. O que eu quis perguntar, porque ele falou do lado das pessoas que manipulam, que pegam o dinheiro. E eu queria colocar do lado das pessoas que realmente acreditam, que estão vendo como é que a gente olha para essas pessoas. Né? When I speak, I talk about jinn, and jinn is doing this, people they are doing this, and you start to be afraid from jinn more than Allah. Então ele falou que essas pessoas que vêm, acreditam, acham que estão, elas têm que procurar pessoas de Allah. Essa é a primeira coisa. All people inside of them have this need
to believe in an invisible world. Então, todas as pessoas têm uma necessidade dentro delas de acreditar em um mundo invisível. Né? Então, e ele falou, sorry. And this side, we must believe in a visible world. This side cannot be only for Allah. E essa necessidade de acreditar no mundo invisível tem que ser direcionada somente para Allah. Yeah, because you said something, but I didn't translate, and you said something right after it, so I skipped something, but I don't know now exactly. But I was asking, of course, from the perspective of the victims, because they go there because they are feeling something. Something is happening to them. So they go and then become victim. Yes, they become victim. Yeah. But they believe. That's what the point. It's only imagination. There is nothing real. It's not real. It's not real. Nothing real. Nothing real. Ok. Agora tá difícil tirar uma explicação do posicionamento do Sheikh, mas ele falou que não é real. As pessoas que veem isso, que sentem isso, não é real, é imaginação. I can manipulate you very easy. If I want to manipulate people, it is very easy to manipulate them. Se eu quero manipular as pessoas, é muito fácil manipulá-las. Irmão Miguelzinho, coloca a pergunta aqui no coisa, tá? Para não... Deixa o microfone fechado, para não atrapalhar aqui. Tá? Então, pode botar a pergunta no chat, por favor. Ok. Agora, bom, agora outra pergunta aqui. Vou mudar aqui. There is a question from Brother Anderson, not related to this. Gostaria de saber do nosso Sheikh como manter a fé e entrega plena à vontade de Allah, mesmo quando nos defrontamos com sofrimentos terríveis como crianças passando por doenças terminais. I would like to know from our Sheikh how to keep the faith and submission, full submission and full faith to the will of Allah, even when we face terrible suffering like children with terminal illness. Yes. When things, bad things happens to us, there is 3 reasons. Quando coisas ruins acontecem conosco, existem 3 razões. It can be a punition. Pode ser uma punição. It can be that Allah wants to forgive some mistake of us. Pode ser que Allah queira perdoar alguns dos nossos pecados. It can be Allah wants to elevate us in the station of faith. E pode ser que Allah queira nos elevar nos nossos níveis, nos níveis da nossa fé. What is happening to you, it is happening to you. There is nothing to change. O que você está passando, não há o que mudar. What you can change, it is your reaction. O que você pode mudar é a sua reação. The reaction of what happening to you, it is between your hands. A reação com o que acontece a você está nas suas mãos. Your reaction can help you support the events or can make the events one disease in your heart. A sua reação pode te ajudar a suportar os eventos ou pode fazer com que aquele evento se torne uma doença no seu coração. You start to say to Allah, you are not. It is not justice. Why you are doing to me this? What if you are refusing and starting to accusing Allah? It must be that it must be one punition from Allah to you. Se a sua reação for de reclamar, que injustiça e se revoltar contra Allah,
significa que aquele evento é uma punição para você. If you say, it has happened to me, you are not accepting, but you don't want to speak bad things, and we have no choice. It must be that Allah is forgiving you some mistakes. Se você não está satisfeito, mas não quer falar nada e fala é o que Allah quer, então isso é que Allah quer perdoar alguns dos seus pecados. If you are accepting and saying Alhamdulillah, thanks to Allah, it is good from Allah, even with your tongue, must be that Allah is elevating you. Mas se você diz Alhamdulillah, se vem de Allah, isso é bom. Se você disser isso mesmo só com a sua língua, isso significa que Allah está te elevando. When something bad happened to you, you don't accept it, you are stopping it. It is not leaving you. You are living with these bad events. You are thinking about these bad events. You are sleeping with it. You don't accept it. You are refusing this, that it stays with you. The event stays with you all your life. Se um evento acontece com você e se você se recusa a aceitar esse evento, dorme pensando nesse evento e se rebela contra esse evento vai te marcar pelo resto da sua vida. Make the effort to say Alhamdulillah, thank you to Allah, it is good from Allah, what Allah doing is perfect. Even with your tongue, this event is going away and it becomes positive in your heart. Se você disser Alhamdulillah, isso vem de Allah, isso é bom, esse evento começa a ir embora e se torna algo positivo no seu coração. The reaction, your reaction, it is up to you. The events, it is strong to you. The accident happened. The disease happened, it happens. It is not between my hand. What it is between your hand, it is your reaction. Então, o que acontece, a doença acontece, não está nas suas mãos, isso é um fato. O que está nas suas mãos é a sua reação a esse evento. If you don't accept and refuse, what you will change? Nothing. Se você tem essa situação, você diz, eu não vou aceitar isso, o que vai mudar? Nada. O fato é o fato. Make this exercise. Alhamdulillah, thank you Allah, it is perfect from you. Make this effort and believe me, the bad will be good. E se você se esforçar, Alhamdulillah, isso é bom, vem de Allah, acredite em mim, o que é ruim se tornará bom. When Sayyida Salama, it is one companion of Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. When she lost her husband, she loved him very much, and she lost him, and she was very sad. And Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam told her, "Don't be sad like this. Say Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. We are coming from God, and up to Him we are going." And say, Allah subhanahu, oh Allah, give me better that happened to me. Yeah, make me compensation for happened to me. And she said to Rasulullah, oh Rasulullah, you think that there is better than my husband? There is no man better than my husband. Então, Umm Salama, ela foi uma das primeiras também companheiras da primeira geração do profeta Muhammad. Quando ela perdeu o marido dela, ela amava muito o marido dela e ela ficou muito triste. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou para ela, oh, Umm Salama, não fique triste assim. Diga, de Allah viemos e a ele retornaremos. E suplique que Allah te compense com algo melhor do que aquilo que lhe foi tirado. E aí ela falou, oh Allah, você acredita que exista alguém melhor do que o marido dela? So Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam told her this, say, oh Allah, make me compensation of what happened to me. And she said it. Mas o profeta insistiu, diga,
Mas diga, ó Allah, me compense por aquilo que aconteceu comigo com algo melhor. And Ela when diz, sometime after, she became the wife of Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. e algum tempo depois ela se tornou a esposa do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So Allah subhanahu wa ta'ala gave her better than his husband. Então Allah subhanahu wa ta'ala deu a ela alguém melhor do que o marido dela. We must have this reflex to see positive and to react positive to things. E nós temos que sempre reagir de maneira positiva aos eventos que nos acontecem. If something happens to you and you don't accept, second thing happens to you, don't accept, third thing after. When you reach 40 years, you will be one finished man. You will not have any force. You will be in depression. You will be sad. Your life will finish because everything is happening to you. You are making it negative and you live in negative and it is not helping you. Se você, toda vez que algo acontecer, lá, eu não aceito isso, lá, exato, a pessoa, né? Não você especificamente, Anderson, estou falando de geral. Quando a pessoa chega aos 40 anos, ela está destruída, ela está deprimida, porque todos aqueles eventos foram acabando com ela e foram ficando com ela. So we must have this reflex to say Alhamdulillah. Então, nós temos que ter esse reflexo de dizer Alhamdulillah. And when we say Alhamdulillah, it means that we are looking to Allah and telling Him, you are perfect and you are doing only perfect. E quando nós dissermos isso, significa que nós estamos procurando a perfeição de Allah e dizendo, tu és perfeito e só faz aquilo que é perfeito. So let's say Alhamdulillah. 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 He's asking, gostaria de perguntar como não deixar se corromper pelas circunstâncias do meio no qual eu vivo. He wants to ask how what he can do to don't let him be corrupted by the circumstance of the environment where he lives. He is young. Young, yes. The very bad thing for young people, it is the bad company. A pior coisa para os jovens é a má companhia, são as más companhias. Effort that you have to do is to look for the good company. Let's say, don't say good, but less bad company. O esforço que você tem que fazer é procurar por boas companhias, ou que não seja boa, menos ruins, companhias menos ruins. Friend who is attracting me to bad things, who is speaking about bad things, I must leave him. Se você quando a gente tem amigos que nos atraem para coisas ruins e que falam coisas ruins, nós devemos abandonar esses amigos. If we don't do this, we will be always in bed. Se nós não fizermos isso, estaremos sempre em má situação. We must have this force to say no to the company, to the bad company. Nós temos que ter essa força para dizer não para as más companhias. Bom, é isso? Então, não tem mais perguntas? Então, Brother Giovanni made one question, but when you were answering the answer to Brother Anderson, you answered his question. So, okay, sure. I'm sorry you are tired, and thank you very much for taking time to be with us, even with headache.
I thank you very, 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 very much. We have to thank you all the time. You cannot imagine how good things you are giving to me. Alhamdulillah, Sheikh. Ele disse que eu agradeci a ele, ele falou que ele nos agradece muito, 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 que nós não podemos imaginar quantas coisas boas nós damos a ele. I am profiting from you, but you don't know this. Ele está se beneficiando de nós, mas nós não sabemos disso. Because I am a thief. Porque ele é um ladrão. And a thief always taking things from people and people don't feel anything. E um ladrão está sempre pegando coisas das pessoas e as pessoas não percebem. So know that you are giving me a lot. Então saibam que vocês estão me dando muito. May Allah subhanahu wa ta'ala unify our hearts in the love of Allah and in the dhikr of Allah. Que Allah subhanahu wa ta'ala unifique nossos corações no amor a Allah e do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And the relation is Allah is eternal. E a relação com Allah é eterna. We are here from Allah. We will be with Allah and for Allah after dying, inshallah. Se nós estivermos aqui, se vocês estiverem aqui por Allah, né, eu também, nós estaremos na outra vida reunidos por Allah também. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Salam alaikum.